você é daqueles que sente arrepio só de ouvir o som de inicialização do PS2, se prepara, porque nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo na biblioteca de jogos do PS2 e tirar 15 jogos que foram esquecidos com o tempo ou que ficaram totalmente desconhecidos para muita gente. São verdadeiras pérolas do PlayStation 2 que, mesmo sendo bons de verdade, acabaram ficando na sombra dos grandes clássicos. E olha, tem muita coisa aqui que merece ser redescoberta e principalmente relembrada. Então se ajeita aí, pega papel e caneta, porque tá começando o episódio 70 da nossa maravilhosa série de jogos desconhecidos e esquecidos do PS2. E se você curte esse conteúdo que eu faço com tanto carinho, conto demais com o seu gostei aí embaixo, e se você for novo por aqui, conto muito com a sua inscrição no canal. Mas sem mais enrolação, bora começar! Dessa vez vamos começar conhecendo um joguinho de corrida, é o Alarm for Cobra, que é baseado em uma série alemã conhecida aqui no Brasil como Operação Implacável. E ele é basicamente um jogo de corrida tradicional, a gente escolhe o carro e parte para a corrida, simples assim. A jogabilidade também é bem simples e 100% arcade, ele traz uma variedade de veículos, a gente começa com poucos e vai ganhando outros conforme vai avançando nas missões. Também traz alguns modos de jogo, sendo o modo carreira, que são as missões, Time Trial e também multiplayer local. Bom, de modo geral, Alarm for Cobra é um jogo divertido. Joguei algumas corridas dele e curti a pegada que ele entrega. Para quem curte jogo de corrida tranquilo, bem mais simples, mas com muita velocidade, acredito que vai curtir conhecer esse game. Pensa num jogo que tinha muito potencial, mas que acabou caindo no esquecimento. Tô falando do Shifters, que é sequência do Warriors of Might and Magic, que também já trouxe aqui na série, e ambos são spin-off da grande série de jogos Might and Magic. Mas antes eu quero agradecer ao Fábio dos Santos, o André Luiz, o Leone Júnior, o Bruno Ferreira, o Lord Ken, o Leonardo Pirata, a Liz Alves e o The Plays por recomendarem essa joia perdida do PS2. Tamo junto. Bom, Shifters mistura RPG com transformação de personagem, e ele coloca a gente novamente na pele de Aileron, um guerreiro que pode se transformar em 24 criaturas diferentes durante essa jornada. A jogabilidade é onde mais me agradou, porque, meu amigo, é bem diversificada. A gente explora ambientes, coletando itens, resolvendo puzzles e também combatendo muitos inimigos. Os combates seguem uma pegada meio hack and slash, com muita ação contra monstros e vários poderes desbloqueáveis. E também rola upgrades de habilidades e equipamentos como um bom RPG precisa ter. Shifters é um jogo interessante, ele tem essa cara de jogo ruim graficamente falando, mas é um jogo muito bom, mesmo com a sua simplicidade. Tem seu estilo único e acredito que pode agradar muita gente que curte jogos de ação e RPG com uma pegada mais dark e bons desafios no estilo Souls-like. Então, meu amigo, recomendo demais você conhecer. Vamos continuar com Seek and Destroy, que é um shooter em terceira pessoa com combate veicular tipo o Twist Metal, só que aqui conta com uma pegada militar e usando tanque de guerra fofinhos. É isso aí, cara, porque ele tem um estilo mais cartunesco. Ele faz parte do universo do Chorokyo, outro joguinho fofinho do PS2 onde mistura RPG e corrida. Também já trouxe ele aqui na série, mas enfim. Mas antes de continuar, quem relembrou dele foi o Adrielto Porfírio e o Fernandes. Muito obrigado pela recomendação. Em Seek and Destroy, a história se passa em um universo onde tanques são os personagens principais. Sim, tanques aqui falam e têm personalidade, e a gente entra numa guerra contra o Império do Mal. No gameplay, a gente pode escolher entre diferentes modelos de tanque, cada um com atributos únicos de velocidade, defesa e ataque, e conforme vamos avançando nas missões, também dá para customizar seu blindado com novas armas, mísseis, metralhadoras e upgrades que deixam tudo mais insano. Por mais que pareça só um joguinho simples de tanque e bem fofinho, ele tem bastante coisa e muita profundidade. Ele conta com mais de 100 tanques e peças para customizar, tem motor, canhão, asas, até partes para voar e navegar. A jogabilidade de modo geral é simples e direta, e as missões variam entre destruir bases inimigas, defender pontos e até enfrentar chefes. Acredito que muita gente deixou esse jogo passar por parecer infantil demais, mas na real ele é divertido e bem criativo. Quem der uma chance provavelmente vai se surpreender.
Cara, se você assistia Avatar na TV e sonhava em dobrar os 4 elementos, Avatar, The Last Airbender, The Burning Earth te dá um gostinho disso. É meio maluco eu ter falado isso, mas realmente tem gente que queria dobrar os 4 elementos. Mas enfim, quem relembrou dessa pérola do PS2 foi o Dimana, a Camille Alves e o Ed. Obrigado pela participação. The Burning Earth cobre a segunda temporada da animação, quando Aang e a equipe Avatar vão pro Reino da Terra em busca do mestre de dobra de terra. No meio do caminho, a gente pode controlar vários personagens icônicos, como o próprio Aang, isso é óbvio, né? E cada um conta com seus próprios estilos de combate e poderes elementais. No gameplay, os combates são simples, mas super divertidos, com golpes especiais e combos. O mais legal é que ele conta com um modo cooperativo, então se você tiver alguém para jogar junto, esse jogo sem dúvidas vai te divertir demais. The Burning Earth não é um jogo complexo, mas é perfeito para quem quer uma experiência mais leve, direta ao ponto e super nostálgica. Vale demais dar uma chance, principalmente se você gosta de jogos cooperativos e tem alguém para curtir com você. E se você não conhece a série nem esse jogo, meu amigo, já anota o nome dele porque esse aqui vale a pena conhecer. Esse jogo é um verdadeiro clássico escondido no PS2, porque muita gente conhece ele pela versão de GameCube. É o Tales of Symphonia, um RPG de ação muito top da franquia Tales of. Porém, a versão de PS2 ficou presa lá no Japão e infelizmente não conta com versão em inglês feita por fãs. Mas ele foi uma lembrança do nosso amigo Night Soul. Obrigado por participar aí nos comentários. Em Tales of Symphonia, a gente acompanha a jornada de Lord Irving e sua amiga Colette, que é a escolhida de uma missão quase divina: salvar o mundo de Silverant, um mundo que tá ligeiramente morrendo, onde os recursos estão acabando, a terra tá secando, as colheitas estão falhando e as pessoas estão sofrendo com a escassez de mana, que é basicamente a energia vital do planeta. Esse enredo tem uma premissa bem interessante. No gameplay, a jogabilidade é o grande destaque. As batalhas são em tempo real, com movimentação livre, golpes especiais e combos que lembram até um jogo de luta 2D. Dá pra controlar vários personagens na hora da batalha e cada um tem um estilo único. Provavelmente quem curte RPG de ação vai gostar desse game. A versão de PS2 ganhou alguns extras e novos conteúdos, mas infelizmente, como eu já falei, ele ficou preso no Japão. Então se você gosta de RPG de ação com história interessante, um sistema de combate dinâmico e tem como traduzir simultaneamente as legendas japonesas do game, Tales of Symphonia pode ser um jogo que te dê boas horas de jogatina. Ou basta você baixar a versão de GameCube e rodar em algum emulador, já que ela foi lançada fora do Japão. No fim, o que importa mesmo é se divertir e curtir o game. Vamos continuar nossa lista com o jogo Totally Spies, Totally Party, jogo que é baseado no clássico desenho As Três Espiãs Demais. Esse desenho marcou muito a minha infância, e me diz aí nos comentários se a sua também. Mas antes de continuar, quero agradecer ao Ivan por recomendar esse joguinho pra gente, tamo junto. Bom, Totally Spies, ao invés de seguir aos moldes dos desenhos sendo aventura de ação e espionagem, como seria de se esperar, ele seguiu um caminho diferente e apostou no estilo de Mario Party. Porém, não naquele estilo maluco e super divertido, com personagens se acabando, mas com um tabuleiro e uma jogabilidade muito simples. O que infelizmente isso acaba frustrando um pouco, mas tudo bem, vamos continuar. No gameplay, a gente joga o dado, a casa que cair é um minigame que são bem variados, indo desde missões de desviar de foguinhos saindo de buracos até adivinhar a porta que alguém vai abrir. São basicamente assim os desafios. De modo geral, é um jogo interessante. Eu particularmente recomendaria ele para uma criança, porque os desafios são tranquilos, ele tem uma pegada bem mais simples e infantil, então daria muito certo para uma criança brincar. Beleza, vamos continuar com um dos jogos mais desconhecidos e polêmicos do PS2, sem exagero algum, tá? Tô falando do The Guy Game. Esse aqui é um jogo de perguntas e respostas, mas com um super detalhe. Ele foi criado como um game adulto, voltado pra galera que curtia aquela vibe comédia dos anos 2000, bem no estilo American Pie. Só que o grande problema e o motivo do sumiço dele foi a polêmica que envolveu a participação de uma modelo menor de idade no conteúdo do jogo. Resultado, né?
né? O game foi completamente banido e retirado de todas as lojas. Pois é muita loucura nesse game. Mas quem recomendou esse jogo foi o Gegezito Coelho. Muito obrigado por participar. The Guy Game basicamente mistura um jogo de quiz com vídeos reais de garotas em praias, festas e eventos. E a gente responde perguntas de cultura pop, história, esportes e outras coisas aleatórias. E a cada acerto, o jogo revela partes dos vídeos. Se por acaso a participante real errar a resposta da pergunta, simplesmente ela mostra as partes de cima. É basicamente isso. E mesmo esses vídeos no jogo sendo censurado, eu não vou mostrar essas partes de vídeos aqui, porque a gente conhece o YouTube e ele vai derrubar meu vídeo rapidinho. E se quiserem ver, é só baixar aí o jogo e jogarem, beleza? Mas hoje, The Guy Game é praticamente uma relíquia proibida e encontrar uma cópia física desse jogo, cara, é raro demais. E muita gente nem sabe que ele existiu no PS2. Obviamente, ele não é recomendado para todo mundo, mas é um exemplo curioso de como o PS2 tinha jogos de todos os tipos, de todo tipo mesmo, né? Então, se você é de maior, é curioso ou só quer conhecer o lado extremo do que o PS2 já ofereceu, esse jogo mostra exatamente isso, o lado mais esquisito, ousado e polêmico da geração do PS2. Agora vamos falar de uma joia escondida no PS2, Magna Carta Tears of Blood, que é um RPG de origem coreana que tenta misturar a grandiosidade dos RPGs japoneses com um estilo de arte único e um sistema de combate bem fora do comum. Ele foi recomendado pelo Stubby Rubble, o Jonatas Campos e o Eliel Vieira. Muito obrigado pela recomendação. A história se passa num mundo em guerra, onde duas raças lutam por território e sobrevivência. A gente controla Kanlintz, um guerreiro da resistência que, junto com outros personagens, tenta impedir uma ameaça ainda maior de consumir tudo. No gameplay, o sistema de combate é por turnos, mas com um toque de ação. A gente precisa apertar os comandos certos no ritmo certo, tipo um Quick Time Event, o que dá uma vibe estratégica e dinâmica ao mesmo tempo, deixando os combates bem diferentes e bem desafiadores. Cada personagem tem uma afinidade com certos elementos, e a participação e a sintonia do grupo é super crucial. Então, Magna Carta Tears of Blood é um jogo que exige paciência, porque o ritmo é mais lento que os RPGs japoneses, mas também é altamente recompensador. Outra coisa que não posso deixar de falar são dos gráficos, que são belíssimos. Esse gameplay foi gravado pelo emulador, mas mesmo no PS2 ele já tinha gráficos lindos para a época. E também não esquecer da trilha sonora, que também é um ponto alto, com músicas que ajudam muito na imersão. Tears of Blood não é um RPG perfeito, mas é um daqueles jogos que mereciam muito mais atenção pelos fãs do gênero. Provavelmente você já deve conhecer ele, mas se ainda não conhece e curte RPG, acredito que você vai curtir a experiência que ele entrega. Partindo para o próximo jogo, vamos conhecer o Mashed Fully Loaded, ou como também é conhecido, Drive to Survive. Pense num jogo simples e super divertido, meu amigo, e quem citou ele aí nos comentários foi o Big Boys. Muito obrigado por mencionar. Mashed Fully Loaded é simplesmente um jogo de corrida com combate veicular. Ele é rápido, frenético e perfeito para jogar no modo multiplayer. O jogo coloca a gente em pistas curtas, com até 4 jogadores ou bots competindo ao mesmo tempo. O grande diferencial é que não basta só correr, a gente precisa explodir nossos oponentes com armas como mísseis, minas, lança-chamas e até ataques aéreos. O mais insano, diferente e desafiador desse jogo é que a gente perde pontos se caso sair da tela. Por exemplo, se nosso adversário passar na nossa frente e a gente ficar em uma distância muito grande para trás, a gente perde ponto. E isso força você a estar sempre próximo dos adversários e principalmente à frente deles, porque aí no caso você que ganha os pontos. A todo momento a gente tá disputando curvas, cada power-up e sempre tomando muito cuidado, porque é tudo muito rápido e frenético. E mesmo sendo um jogo simples, digamos assim, isso gera uma tensão e uma adrenalina muito top. Ele conta com alguns modos de jogo, também traz diversos carrinhos fofinhos, várias missões legais. Resumindo, é um jogo muito bom. Se por acaso você der uma chance para esse game, vai encontrar um jogo de corrida diferente e divertido, que é um verdadeiro tesouro perdido no PS2.
Atelier Iris Eternal Mana é um RPG e foi um dos primeiros da franquia a chegar ao ocidente, e mesmo com um estilo que agradaria fácil aos fãs de Final Fantasy e Tales of, provavelmente acabou passando batido por muita gente. E escute, eu não tô falando que ele é desconhecido, apenas que muita gente pode não ter conhecido na época. Mas antes de continuar, quem relembrou desse clássico foi o Jackson Ribeiro, o Edu Rahuri e o Robson Vega. Muito obrigado pela recomendação. Aqui, a história gira em torno de Klein Kisling, um jovem alquimista que viaja pelo mundo em busca de conhecimento e novas receitas de alquimia. E durante essa jornada, ele conhece Lita, que é uma aventureira misteriosa, e juntos descobrem que forças poderosas estão tentando controlar os manas, que são os espíritos elementais que são a base da alquimia. Daí, a trama vai se aprofundando em conspirações envolvendo uma antiga civilização, experimentos proibidos e a ameaça de equilíbrio mágico no mundo. Pra quem gosta de história de RPG e uma história interessante, vai curtir essa daqui. Mas partindo pro gameplay, que é o ponto alto do game, aqui a gente coleta ingredientes no mapa, encontra manas escondidos e usa eles para criar itens com habilidades únicas. As batalhas são em turnos, mas super dinâmicas. Tem sistema de break nos inimigos, skill com animações lindas e tudo flui rápido. Provavelmente, se você gosta de RPG, não vai ficar entediado, porque sempre tem algo novo para coletar ou criar. Assim como muitos bons RPGs, Atelier Iris é aquele tipo de jogo que recompensa a curiosidade. Quem gosta de RPGs com crafting vai gostar demais, e quem nunca jogou nada da franquia vai se surpreender com a profundidade que ele oferece, porque ele entrega uma experiência muito relaxante, colorida e cheia de personalidade. Continuando nossa lista de jogos desconhecidos, vamos falar do Urban Freestyle Soccer, ou como também é chamado Freestyle Street Soccer, que é um jogo de futebol totalmente fora da caixinha. Aqui não tem juiz, não tem regras e muito menos aquele climão chato de simulação realista. Isso aqui é futebol de rua no estilo mais arcade possível, cheio de manobras insanas, pancadaria liberada e partidas rápidas em ambientes urbanos como becos e pátios. Digamos que ele mistura o espírito de jogos tipo FIFA Street com muita pancadaria do estilo vou ganhar nem que seja na voadora. É meio maluco, mas é interessante. E quem recomendou ele foi o meu amigo Antônio Marcelino. Muito obrigado por participar. Beleza, diferente dos clássicos FIFA Street que colocam a gente para jogar com Ronaldinho, Zidane e outras lendas do futebol, aqui no Urban Freestyle Soccer ele coloca a gente no controle de jogadores de bairro, onde cada time representa uma gangue urbana com sua própria estética, atitude e estilo de jogo. Tem uns personagens que parecem ter saído de um clipe de rap dos anos 2000. A vibe aqui é completamente underground e cada cenário contribui para dar aquela sensação de que você tá jogando uma pelada raiz, sem aquela frescura. A jogabilidade é bem simples, rápida e extremamente divertida, e o foco aqui não é em tática, mas sim em dribles exagerados, jogadas estilosas e muita zoeira. A gente pode empurrar os adversários, dar carrinho sem dó e até usar o cenário a nosso favor. E o Urban Freestyle Soccer é perfeito para quem quer se divertir sem compromisso. Beleza, ele não tem aquela qualidade de um FIFA Street, mas isso não quer dizer que seja um jogo ruim, muito pelo contrário, entrega muita qualidade e o principal, muita diversão. É uma pérola que quase ninguém lembra, mas que vale cada drible dado. Twisted Metal é insano, um dos meus jogos de combate veicular favoritos. E Twisted Metal Black foi um reboot completo da série clássica da era PS1 que muita gente curte, mas que pode ter esquecido com o passar do tempo. Se for o seu caso, vamos relembrar dele agora. Mas antes, obrigado ao Luke BR por recomendar esse clássico do PS2. Bom, se você não conhece, Twisted Metal Black é um jogo de combate veicular onde o nosso objetivo é bem simples: destruir todos os inimigos com armas bizarras, mísseis, metralhadoras e até poderes especiais únicos de cada carro. É tipo um Battle Royale de carros, com trilha sonora pesada e aquele clima perturbador. Cara, esse é o jogo. O legal é que ele traz várias histórias diferentes. Cada história é centrada em um dos personagens malucos que pilotam os veículos. Cada um tem um passado trágico, bizarro ou perturbador. E tudo é contado através de cutscenes com uma pegada meio filme de terror psicológico. Mas vamos falar do que mais importa, que é o gameplay, porque, meu
meu amigo, esse jogo é uma delícia. A jogabilidade é puro caos. A gente controla nosso carro e sai numa arena gigante com outros oponentes armados até os dentes. O mapa tem vários segredos e rotas alternativas e cada carro tem sua própria arma especial. Por exemplo, o Sweet Tooth, com seu icônico caminhão de sorvete que atira fogo, ou o Mr. Green, com sua icônica foice explosiva. Irmão, isso é bom demais. E basicamente o jogo é isso, entrar numa arena armada até os dentes, atirar em todo mundo e ser o último sobrevivente. E esse é um dos melhores jogos da franquia. Muita gente ama esse clássico, mas muita gente também não jogou na época ou talvez nem tinha conhecido ainda. Então, meu amigão, se você curte destruição, ação intensa e uma pegada dark, esse jogo é obrigatório. Vamos falar agora de um jogo de luta com o game Yu Yu Hakusho Forever, que foi lançado exclusivamente lá no Japão. Ele é baseado no famoso anime e mangá do mesmo nome, e é um jogo de luta 2D com um estilo bem clássico e cheio de referências diretas para quem é fã do anime. E quem fez a boa de recomendar ele foi o José Maurício, muito obrigado. Yu Yu Hakusho Forever traz diversos personagens clássicos, cada um com seu estilo único e fiel ao anime. Além disso, o sistema de luta é rápido, com combos bem satisfatórios, barras de especial e até modo multiplayer. O jogo não se prende só às lutas, ele também inclui cutscenes com dublagem original. Provavelmente quem é fã desse jogo vai curtir muito isso, mas o único problema é que ele tá completamente em japonês, daí isso desanima bastante. Mas esse jogo é tipo jogar o anime, literalmente. Então é um jogo de luta padrão em termos de jogabilidade, mas é aquele tipo de jogo que todo fã de anime precisa ter jogado, porém acabou ficando desconhecido por não sair oficialmente do Japão. Mas se você quer se aventurar no game, fica aí a recomendação. Para aquela galera que curte um bom jogo de espionagem, vamos relembrar uma joia que ficou esquecida no tempo, o clássico Splinter Cell Pandora Tomorrow, que é um jogo de ação com foco pesado em stealth, aquele estilo onde o nosso objetivo não é sair metendo bala, mas sim agindo nas sombras sem ser visto. E quem relembrou dele nos comentários foi o grande Cássio, valeu demais por citar esse jogaço. Pandora Tomorrow é o segundo jogo da franquia e traz nosso querido agente Sam Fisher de volta em mais uma missão daquelas, cheia de ação, ferramentas tecnológicas e escolhas inteligentes. Na história, o Sam precisa impedir um ataque bioterrorista que pode causar uma guerra entre os Estados Unidos e a Indonésia. É uma narrativa que mistura política, terrorismo e espionagem, tudo seguindo aquele climão de filme de agente secreto. O mais legal é como o jogo te força a pensar. Cada passo precisa ser calculado, você precisa estudar o padrão dos inimigos, usar óculos de visão noturna, hackear portas e até se pendurar em canos para evitar ser pego. Então o gameplay é tenso, mas é recompensador demais, principalmente quando a gente consegue passar uma área inteira sem ninguém ver a gente. Isso é bom demais. De modo geral, Pandora Tomorrow não é o melhor jogo da franquia no PS2, mas sim, é um jogo muito bom, super divertido, desafiador e funciona bem demais nos dias de hoje. A inteligência artificial dos inimigos é afiada, o design das fases é muito bem pensado e a sensação de ser um verdadeiro espião é sensacional. É aquele tipo de jogo que faz a gente se sentir inteligente jogando. E quando você termina uma missão sem disparar um alarme, a sensação é de vitória, cara, porque não tem como, o desafio é grande. Mesmo sendo um clássico e não sendo desconhecido, vi o comentário do nosso amigo Cássio aí e não pensei duas vezes antes de trazer ele pra gente relembrar, porque, meu amigo, jogos assim precisa sempre ser relembrado. Mas vamos continuar com outro clássico. Tenho certeza que vão dizer que eu tô roubando a lista. Mas vamos falar do insano Call of Duty Big Hero 1, que também não é desconhecido, mas meio que ficou esquecido no meio de tantos outros jogos da franquia, e que sinceramente tem uma qualidade absurda e um charme próprio. E quem fez a boa de relembrar essa maravilha foi o José Fernando. Obrigado pela recomendação. Por mais que Big Hero 1 seja um código numerado da série, ele é um spin-off da série e foi feito especialmente pro PS2 e, claro, outros consoles da época. Para quem não sabe, o COD 2 foi lançado só no PC e Xbox 360, então essa versão de PS2 não é uma versão capada de PC. Mas beleza, bora falar do game. O foco aqui é total na campanha solo, com uma pegada bem cinematográfica, estilo filme de guerra mesmo. A gente joga como parte da primeira divisão de infantaria dos Estados Unidos, também conhecida como Big Hero 1, uma unidade lendária da Segunda Guerra Mundial. E a história acompanha essa divisão
visão durante várias missões da guerra, desde batalhas no norte da África até a Itália e a França, passando por combates pesados, invasões de praia e batalhas urbanas. Cada missão é feita para te colocar no meio do caos da guerra, com explosões por todos os lados, aliados gritando ordens, tanques passando, aviões bombardeando. Cara, é uma experiência intensa e muito da hora. A jogabilidade é fluida, com bons controles e variedade de armas clássicas da época. Tem momentos que a gente tá a pé, outros pilotando veículos e até operando artilharia. Tem uma boa variedade de momentos nessa jornada de guerra. Mesmo sendo da era do PS2, os gráficos eram muito bons pra época, e a trilha sonora é óbvio que é de arrepiar, deixando tudo ainda mais imersivo. Eu nunca joguei o COD 2 de PC, mas joguei muito o Big Hero 1, e particularmente eu acho um jogo incrível. É um dos jogos mais focados em narrativa e construção de atmosfera, e isso é algo que falta até em muitos jogos de guerra hoje em dia, né? É uma campanha que te prende do começo ao fim, com personagens que você aprende a se importar. E esse é um jogo obrigatório para quem gosta de FPS, principalmente no PS2. Pode ser meio antigo, mas entrega uma experiência de guerra muito bem feita e principalmente respeitosa. Mas outros jogos que você não conhece ou esqueceu que conhece, tá na nossa playlist de jogos desconhecidos e esquecidos do PS2 que eu tô deixando aí na tela. Mas calma aí, meu amigo, não clica agora não. Não esquece de conferir se deixou o seu gostei aí embaixo e principalmente se inscreveu aqui no canal. Se já conferiu e tiver tudo certo, clica nessa playlist que eu tô te esperando lá.